Olá, telespectador! Está no ar mais uma edição do programa Questão de Ordem, o programa que aborda, entre diversos assuntos, as comissões existentes na Câmara Municipal de Cubatão. Com muito prazer, recebemos hoje o vereador Adeildo Eliodoro Udinho, ele que é do Partido Solidariedade. Ele também faz parte da Comissão Especial de Inquérito que está investigando os pagamentos das licenças-prêmios e a gente vai abordar isso também dentro da nossa programação. Vereador Dinho, satisfação em tê-lo aqui no Questão de Ordem, é um prazer. Bom rever o amigo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Ademir. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Gostaria aqui também de cumprimentar a todas as pessoas que assistem mais uma vez o programa Questão de Ordem. E a gente está aqui à disposição para estar conversando, batendo papo, explicando a nossa atuação como parlamentar da cidade e também nossos projetos. O programa Questão de Ordem, ele aborda as comissões existentes, mas a gente, até para deixar o telespectador inteirado das coisas que acontecem nos bastidores da política, vamos falar, entre outras coisas, da sucessão municipal. Estamos aí praticamente há 1 ano e 3 meses da próxima eleição. E eu vou fazer a primeira pergunta já vou te bombardear, vereador Dinho. O vereador Dinho é candidato à reeleição, à vereança. Me recordo que teve um certo discurso aqui no plenário que o senhor disse que não retornaria mais a este parlamento como vereador. O senhor é candidato a prefeito e saiu essa semana que o senhor poderia ser até candidato a vice-prefeito. Mas pelo que eu entendo de política, trabalho há pouco tempo, é verdade, não existe candidato a vice-prefeito. Existe candidato a prefeito que de repente se torna candidato a vice-prefeito. No momento, o vereador Dinho é candidato aqui na próxima eleição municipal? Ademir, primeiro que uma coisa já é certa, eu já disse um dia após ser reeleito no último pleito que esse seria meu último mandato enquanto vereador. Acredito que com 3 mandatos já é o suficiente para a gente fazer um trabalho aqui. A gente fez esse trabalho, continuou realizando e ao final deste mandato a gente está discutindo internamente. O nosso nome foi colocado à disposição no partido que a gente se encontra. A gente saiu do PT em 2013, só para relembrar. E nós somos pré-candidato a prefeito no pleito de 2016. Não existe, como você disse, nenhuma candidatura a vice-prefeito. Essa candidatura a prefeito, ela é homologada, se não for modificado o calendário eleitoral, até o dia 30 de junho do ano que vem. E aí existirão as discussões com outros partidos, mas a gente tem agradecido bastante o apoio da população, o trabalho, até porque é o seguinte, mais importante do que se falar em campanha eleitoral do ano que vem, a gente tem que lembrar que nós continuamos no meio do mandato. Então, até o último dia, até o dia 31 de dezembro de 2016, é importante que a gente faça o nosso trabalho bem feito. E isso eu tenho certeza, tenho a consciência tranquila que está sendo bem realizado. Vereador, ainda em cima desse assunto, quando a atual prefeita se elegeu pela primeira vez, era comum, corriqueiro nos bastidores, ouvir a seguinte frase: o PT vem para ficar 16 anos no Paço Municipal de Cubatão. 8 com a atual prefeita e 8 com o vereador Dinho, porque era iminente que teu nome era o mais forte na época. Em 2013, como você mesmo já disse, no começo do segundo mandato da atual prefeita, houve uma ruptura. Vossa Excelência não apoia mais a atual administração e está em voo solo como um dos vereadores oposicionistas. Até que ponto essa mudança, que já, deixando claro, já vem de algum tempo, não foi de agora, isso pode ajudar ou prejudicá-lo nessa pré-candidatura a prefeito? Ademir, como você disse, foram 2 mandatos no PT, no Partido dos Trabalhadores. E desde lá atrás, quando eu entrei na política, os meus ideais não mudaram. Eu continuo lutando para que nós tenhamos uma cidade melhor. Infelizmente, a prefeita Márcia Rosa e o seu governo mudaram totalmente o posicionamento. E aí, eu não poderia compactuar com as coisas que acontecem. Irregularidades que nós acabamos tomando conhecimento e ainda situações de incompetência da própria administração. Você veja que a prefeita, ela colocou faixa na cabeça junto comigo, lutando pelas bolsas de estudos. Essas bolsas não foram pagas em 2009, nem abriram, não foram pagas
após o último pleito de 2012, nem foram abertas novas inscrições em 2013, 2014 e 2015. Fora isso, quase acabou com o transporte universitário. Tivemos problemas aí com falta de medicamentos, problemas em relação à demora em realização de exames, alguns problemas com a ProSaúde. Então, são situações que lá atrás, enquanto vereadores, quando ela era vereadora junto comigo, nós criticávamos juntos. A partir do momento que houve essa mudança de postura, não teria como jamais eu continuar do lado dessa administração. Até 2002, você vai encontrar defesas que eu fiz porque eu defendo o que eu acredito. Agora, eu não compactuarei jamais com situações erradas. A última conversa que eu tive com a prefeita, quando eu exigi que fossem realizadas mudanças, que tirassem as pessoas que estavam fazendo mal ao governo, ela ainda chegou a dizer para mim que eu seria o candidato à sucessão do PT. Isso em dezembro de 2012. Foi quando eu disse para a prefeita que naquele momento eu não estava preocupado com o que aconteceria em 2016, que eu estava preocupado em que a cidade fosse bem governada e que se ela não tirasse as pessoas que estavam prejudicando e muito a população de Cubatão, eu sairia do governo, como assim eu fiz em 2013. Então, assim, durmo tranquilo, com a cabeça tranquila, coloco a cabeça no travesseiro tranquilamente e a gente vai aguardar. Como eu disse aqui para você, o importante é que continuemos fazendo um bom trabalho enquanto vereador e lá na frente o futuro a Deus pertence. Se for da vontade da população que nós galguemos o posto máximo dentro da nossa cidade, isso vai acontecer. Se não for vontade, não tem problema, a gente sai da política da forma que a gente entrou, de cabeça erguida. Agora, o mais importante é que tenhamos a consciência tranquila. Mas lembrando aqui, Ademir, a questão do pleito eleitoral, nesse momento, não existe nenhuma candidatura oficializada. Exato. O que existe são pré-candidaturas que os partidos colocam à disposição e lá na frente é que as discussões serão realizadas. Antes de falar do teu trabalho como vereador, que tem sido extremamente atuante, nas 3 legislaturas foi assim, só para a gente encerrar esse assunto de sucessão municipal, terça-feira eu acompanhava a TV Câmara Legislativa Federal e vi que foi aprovado pelos deputados a mudança eleitoral e dos itens que me chamou a atenção foi que para você ser candidato por outro partido, não mais 1 ano antes, e sim 6 meses. E pelas informações que estavam sendo dadas por este veículo de comunicação, falta só aprovação no Senado. Vereador Dinho, você acredita que particularmente isso vai acontecer, essa mudança já para esse pleito eleitoral do ano que vem? E para os partidos, isso é bom ou ruim, essa mudança de fidelidade partidária 1 ano antes, passando para 6 meses? Ademir, eu venho acompanhando também todas essas votações que estão ocorrendo em Brasília e o único problema que se tem é a mudança da regra do jogo no meio, porque hoje existe um planejamento. As conversas estão sendo realizadas com os pré-candidatos, a vereadores também, e de repente mudando a regra do jogo, isso pode acabar complicando. Eu acredito que o mais correto seria que essas mudanças ocorressem para o ano que vem. Para o próximo pleito de 2020. 2020, exato. Contudo, se isso ocorrer, já estiver valendo para o pleito deste ano, logicamente a gente vai ter que se adequar. O que acontece, na verdade, em relação a esta mudança específica que você menciona, é que é como se estivesse criando, na verdade, uma janela que vai valer para todos os anos. Porque 1 ano antes, para quem já tem mandato, por exemplo, e troca de partido, você pode, no final do mandato, perdê-lo. Agora, faltando apenas 6 meses, com certeza absoluta, se você sair para o partido faltando 6 meses para o pleito eleitoral, até a justiça julgar a mudança de partido, já terminou o mandato e você não vai perder esse mandato. Verdade. Agora vamos falar das ações de Vossa Excelência aqui na Câmara, sendo um pouco da Associação Municipal. O vereador Dinho é membro da Comissão Especial de Inquérito que investiga o pagamento das licenças prêmios. Tem irregularidade nisso aí, vereador, ou ainda é precoce falar qualquer coisa nesse sentido? Ademir, é importante primeiro ressaltar que a comissão que investiga os pagamentos das licenças prêmios na Prefeitura Municipal de Cubatão, ela foi proposta pelo vereador Doda. Ele é o presidente, vereador Ivan
É o relator, eu, vereador Roxinho, vereador Ademário, somos membros da comissão. Existem indícios de irregularidades. Alguns pontos que a comissão está investigando. Primeiro, a questão da quebra da ordem cronológica. Existem pessoas que se aposentaram e não receberam as licenças-prêmios das quais têm direito. Verdade. Outras que estão na ativa e acabaram recebendo todas as licenças. Até, deixa eu, antes de me aprofundar, explicar para as pessoas que nos assistem o que é a licença-prêmio. O servidor público, ele trabalha por 5 anos para ter direito a receber 3 meses de licença-prêmio, que pode ser 3 meses de salário, como podem ser 3 meses de descanso, de gozo, férias, vamos dizer assim. Ele faz essa opção. Quando essa opção é feita pelo pagamento em pecúnia, salário, ela precisa obedecer uma ordem cronológica. Então, se o Ademir completou 5 anos antes da minha pessoa, ele vai receber antes de mim. E eu, após o Ademir, e assim vai. O que aconteceu nessas denúncias? Primeiro ponto, quebra da ordem cronológica. Segundo ponto, falsificação das assinaturas de alguns secretários. Isso, inclusive, quando é para criticar, nós criticamos. Agora, quando é para elogiar, a gente tem que falar a verdade aqui. A administração, quando tomou conhecimento, já fez o boletim de ocorrência e abriu uma investigação interna. Ou seja, não tampou o sol com a peneira nesse sentido. A Câmara vem com essa investigação proposta pelo vereador Doda para também fazer sua investigação aqui, quem sabe lá na frente unir tudo o que aconteceu para que possa ser encaminhado ao Ministério Público, como bem já disse o presidente da comissão, o vereador Doda. Terceiro ponto, os valores pagos nessas licenças-prêmios, elas, pelo que nós já verificamos, todos os membros da comissão, acabaram desrespeitando o decreto de 1º de julho de 2011. O que dizia esse decreto? Ele limitava o valor da licença-prêmio. A pessoa, para receber a licença-prêmio, antes de 2011, poderia receber qualquer valor. Não existia qualquer tipo de teto. Então, se o salário da pessoa bruto era 50 mil por mês, que existem esses absurdos na Prefeitura de Cubatão, então tem 3 licenças-prêmios, iria receber 150 mil reais. O que aconteceu com esse decreto? Limitou. Você recebe pelo salário base, mais sexta parte, mais anuênio. Trocando em miúdos, o valor chegaria no máximo de cada licença-prêmio 45 mil reais, que seria 15 mil reais cada licença. Se você tem um valor máximo de 45 mil, como você explica que tiveram pessoas que receberam mais de 125 mil reais por licença-prêmio? Teve gente que recebeu no período de 2 meses 2 licenças-prêmios seguidas de 250 mil reais. Então, assim, é um absurdo. E a quarta questão é que alguns cálculos, além de não respeitarem o decreto, esses cálculos a gente não sabe como se chegou. Ou seja, a pessoa tem lá um salário de 8 mil reais, por exemplo, 3 licenças-prêmios dá 24 mil. Como é que a licença-prêmio da pessoa deu 50 mil reais? Então, o que nós vamos pedir à comissão? O espelho dessas folhas de pagamento. O espelho do pagamento dessas licenças-prêmios, que é nada mais nada menos uma cópia dos recibos de pagamento dos olerites para confirmar como foram realizados esses cálculos. E ao final, hoje não dá para a gente incriminar ninguém, mas logicamente após investigações, caso realmente sejam comprovados as irregularidades, os culpados que porventura tenham cometido essas irregularidades, serão encaminhados para o Ministério Público. Um absurdo, hein? Vereador Dinho, eu esta semana vi Vossa Excelência dando entrevista, vou dar o crédito aqui, eu gosto quando as pessoas dão crédito ao trabalho que eu faço, então acho que nada mais justo que eu dar o crédito para aqueles que fizeram o trabalho, não fui eu. O senhor esteve dando entrevista para o jornal TV, da TV Tribuna, segunda edição, se não me falha a memória, e nessa reportagem, o executivo deu declarações dizendo que algumas licenças-prêmios foram pagas com assinaturas falsificadas. O senhor particularmente acredita na veracidade dessa informação? O que o senhor tem a dizer a respeito? Ademir, eu acredito sim, porque tem uma pessoa, eu tenho certeza nesse aspecto que... É caso de polícia, sim, então. caso de polícia e que foi feito o boletim de ocorrência. E quando você narra um fato que teoricamente
seja entendido como crime, que seriam essas falsificações que teriam prejudicado o erário municipal. Caso isso não seja comprovado, as pessoas que fizeram essa denúncia, elas incorrem em outro crime, que é a denunciação caluniosa. Ou seja, como que você iria fazer uma denúncia dessa se não tivesse certeza do que aconteceu? E aí foram 2 secretários, pelo menos, que fizeram. O Marco Cruz, secretário de Gestão, e o Fábio de Oliveira Inácio, secretário de Gabinete. Então, na minha opinião, as falsificações ocorreram. Agora, precisa saber quem falsificou. O propósito seria para fraudar o pagamento das licenças-prêmios e depois, se comprovando quem falsificou, que essa pessoa seja, ou essas pessoas sejam penalizadas. O que não pode é ficar impune um ato como esse, que prejudica os servidores da cidade, que trabalham. Pô, tem servidor na cidade de Cubatão que recebe R$1.000, R$1.500 e que nunca recebeu licença-prêmio. De repente, as pessoas que têm altos salários acabam recebendo suas licenças integralmente, de forma a quebrar a ordem cronológica e não respeitar um decreto municipal. Então, a gente vai apurar, e como eu disse nessa entrevista, Jair, Ademir, o objetivo da comissão é procurar se fazer justiça, e isso nós iremos fazer. Vereador Dinho, quantas licenças-prêmios foram beneficiadas, se for comprovado, com falsificações do secretário de Gestão e do secretário de Educação? Olha, não dá para a gente saber ainda. Mas é um número significativo? Eu acredito que sim, porque quando você faz a pesquisa no próprio site, que colocou à disposição aí os valores que foram pagos das folhas de pagamento desde 2000, dá para se verificar que, principalmente no ano agora de 2013, muitas licenças foram pagas. Então, assim, o primeiro ofício que vai ser encaminhado pela comissão de investigação é justamente pedindo essa listagem de todas as licenças-prêmios que foram pagas nos últimos anos. Acredito que, inclusive, desde o ano 2000, já que essas informações, teoricamente, já estão disponíveis no site, mas não de uma forma sintetizada. Vereador Dinho, o vereador Ademário também criou uma comissão especial de inquérito sobre as folhas de pagamento. Não há não vou dizer discrepância, mas não há interesses parecidos? A comissão especial de inquérito que investiga as licenças, prêmios, que é algo específico, e a comissão especial de inquérito que investiga a folha de pagamento. A de licença prêmios não estaria inserida na folha de pagamento? Ou, na opinião de Vossa Excelência, são coisas distintas? Como você mesmo acabou mencionando, a questão da licença prêmio é uma coisa específica. Por exemplo, o servidor tem direito a vários direitos são adquiridos pelos servidores ao longo da sua jornada. Permite uma parte, vereador? Pode. Essas licenças prêmios só são para servidores de carreira ou até os comissionados que, porventura, atingirem 5, 10, 15 anos também têm direito? Ademir, hoje a prefeitura paga também aos comissionados. Inclusive, lá atrás, foi feita essa discussão durante o primeiro mandato da prefeita, quando mandou um projeto de lei para a Câmara, que a intenção justamente era acabar com o pagamento de licenças-prêmios aos servidores comissionados. Contudo, esse projeto, que também inseria uma discussão a respeito da quebra do pagamento das incorporações, acabou não sendo efetivamente aprovado. Voltando à sua pergunta em relação às duas comissões, vou tentar explicar de uma forma que para quem esteja nos assistindo possa entender. O servidor público ele tem direito à sexta parte, a anuênio, a adicional a gratificação de nível de 30%, a licença prêmio, ou seja, são insalubridade, vamos dizer assim, são N pontos ao que o servidor faz direito. O que acontece? O vereador Doda elencou um desses pontos, que é a licença prêmio. Ou seja, a comissão do vereador Ademário ela é mais abrangente. A comissão do vereador Doda ela é mais específica. Contudo, o que se tem um conhecimento prévio é de que a licença prêmio é justamente aquilo onde já se tem fortes indícios em que sejam comprovadas as irregularidades. Em relação à investigação proposta pelo vereador Ademário,
ela foi oriunda, inclusive, de uma discussão que houve no gabinete, quando um membro do sindicato mencionou que o valor do salário dele, que estaria colocado no site da prefeitura, e aquele que realmente ele recebe no contra-cheque, estariam diferentes. Então, ele abriu e vai abordar esses pontos. E aí, vamos verificar, acompanhar, para verificar se existem, serão também comprovadas irregularidades na comissão do vereador Ademário. Estou estourando o tempo do bloco, eu vou deixar uma pergunta aqui para o próximo bloco, vereador. O que Vossa Excelência pensa a respeito dos vazamentos de salários de funcionários que estão acontecendo? Eu, particularmente, recebi no meu WhatsApp, uma das redes sociais, diversos vencimentos nos últimos 6 meses de funcionários de carreira da Prefeitura Municipal de Cubatão. Mas o senhor responde após o intervalo. Vamos a um breve intervalo e já retornamos com questão de ordem.